Oi, gente, tudo lindo por aí? Então, meu primeiro vídeo oficial no YouTube, né? O primeiro vídeo foi mais me apresentando de uma forma mais poética, mas esse é o meu primeiro vídeo falando com vocês diretamente. Pra quem não me conhece ainda, eu sou Fabilu, sou designer, sou artista, e se você quiser me conhecer mais um pouquinho, conhecer meu trabalho, segue lá no Instagram, _Fabilu, depois que acabar esse vídeo. Enfim, gente, todo mundo que me conhece sabe que eu falo muito do Canadá. Eu sou aquela pessoa que só fala do Canadá. Eu juro que eu não queria ser a chata que só fala do Canadá, mas eu sou a chata que só fala do Canadá. Desculpa. E eu vim contar pra vocês exatamente por que eu sou essa pessoa, por que o Canadá é tão importante pra mim, qual é a minha real história com o Canadá. A priori eu já conto pra vocês que o Canadá é tão importante pra mim porque ele foi um marco na minha vida, foi quando eu comecei o meu processo de autoconhecimento, então é um lugar que foi o primeiro lugar no mundo que eu estive sozinha, fisicamente, né? E consequentemente eu tive que me encarar, eu tive que me conhecer, né? Tive que começar esse processo. Doeu muito, mas foi transformador. Mas eu queria contar pra vocês, já adiantando, que eu não fiquei o intercâmbio todo, eu desisti do meu intercâmbio. Então, pra saber mais, é só continuar assistindo. Bom, eu nunca fui uma pessoa que tinha o sonho de fazer intercâmbio. Algumas amigas minhas já tinham feito intercâmbio, né, na época do high school, tudo mais, mas nunca me encheu os olhos fazer intercâmbio, nem nada do tipo. Era uma coisa que eu falava assim, ai, não é pra mim, não gosto. Também porque eu tinha um bloqueio com o inglês, porque eu fazia inglês em uma escola perto da minha casa e o método era muito ruim mesmo, tipo, muito ruim, eu tô falando pra mim. Existem pessoas que se dão super bem, mas enfim, foi um método que não funcionou comigo, muito pelo contrário, me bloqueou 100% no inglês. Eu abandonei, é tanto que, só pra vocês terem noção do bloqueio, eu não ouvia nem música internacional. Comecei a ouvir música internacional com, sei lá, 20 anos, 21, 22 anos. Então, realmente foi muito tempo. Só que aí, eu comecei um relacionamento. Meu namorado, na época, ele era apaixonado por inglês. Ele era apaixonado pelo Canadá. Ele morria de vontade de fazer intercâmbio. E de tanto ele falar, de tanto eu estar envolvida naquele processo, virou a chavinha do inglês. Foi quando eu conheci outro método de outra escola. E me dei super bem, me apaixonei, foi perfeito. E comecei a pensar no intercâmbio com ele, né? A gente começou a pensar em fazer um intercâmbio juntos para o Canadá. Seria um sonho. Seria? Seria. Mas não foi bem assim. Quando a gente começou a pesquisar, eu comecei a me apaixonar mais e mais e mais e mais. Não queria mais abrir mão daquilo, mas ele não pôde ir. Meio que bateu um certo desespero, bateu. Mas eu estava muito apaixonada e estava muito animada para abrir mão daquilo. Então eu continuei com o projeto do intercâmbio. Eu preciso deixar uma coisa clara aqui antes da gente entrar no meu intercâmbio em si. Eu vivi um relacionamento tóxico, era um relacionamento abusivo. Tem muitas coisas que eu quero falar sobre isso, mas não é nesse vídeo. Mas o que eu posso dizer é que eu estava sentindo na pele as marcas de um relacionamento desse tipo. Então, minha autoestima estava muito baixa, eu estava extremamente insegura, extremamente dependente emocionalmente dele. Eu tinha muito medo de perder o relacionamento, eu tinha muito medo de perder ele, porque eu não sabia quem eu era mais. E para mim, minha vida estava 100% atrelada a dele. Então, guarda essa informação. Bom, e aí, antes de ir para o Canadá mesmo, eu pesquisava muito, eu já tinha uma lista de coisas que eu queria fazer, eu tava muito animada. Eu já era a chata que só fala do Canadá. Assim, gente. E aí, meu intercâmbio foi fechado todo antes, então já foi com tudo pago. 6 meses em Vancouver, na escola que eu escolhi como a melhor, dentro de todas as possibilidades que eu vi. Eu me apaixonei muito pela escola, que foi a ILAC ou a ELAC. Sei lá, foi amor à primeira vista, assim. Eu ia ficar em homestay, né, com a host family, durante os 6 meses mesmo. Inclusive, quando saiu a minha primeira host family, eu pedi pra trocar, porque eu queria muito ficar no Norte Vancouver. Eu queria muito ficar numa casa canadense. Eu sabia que seria difícil, mesmo eu trocando.
E aí, depois de insistir muito na agência, eles trocaram e eu caí numa casa canadense, Norte Vancouver. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque todo mundo que tá fazendo intercâmbio sabe, principalmente para o Canadá, sabe que é bem difícil a gente encontrar uma casa 100% canadense, né? E aí chegou a bendita semana que eu ia viajar, que eu já não tava aguentando mais de ansiedade. Me despedi dos meus amigos, me despedi da família, enfim. Aí chegou o dia, fui pro aeroporto. E no aeroporto eu chorei muito, foi muito difícil, eu tinha muito medo, mas meu medo não era do meu intercâmbio em si, não era da cidade, não era das coisas que eu iria enfrentar, mas era principalmente o medo do que eu tava deixando, porque vocês lembram que eu tava vivendo aquele relacionamento. Então meu medo era de alguma forma esse relacionamento acabasse e, enfim, era o meu maior medo, assim. E foi uma das coisas que pesou muito, muito, muito mesmo. Viajei, Salvador, São Paulo, São Paulo, Toronto. E aí, saí daqui, tudo certo, né? Eu chorava muito, mas era um choro de tipo, vou sentir saudade. Não era um choro de não quero ir. Mas quando chegou em São Paulo, quando eu tava embarcando para Toronto, a ficha começou a cair. E aí, no meio do avião, no meio do voo, eu fiquei desesperada, porque eu não queria mais ir. Eu não tinha nem saído. Mentira, não vou dizer que eu não tinha saído do Brasil, mas eu ainda estava no avião. Então, eu não sabia nem onde eu estava, mas eu já tinha certeza que eu não queria ir. E eu fiquei tão desesperada, eu chorava tanto, 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 e eu não tinha o que fazer, né? Não tem o que se fazer numa situação dessa. Eu não tinha com quem falar, eu não tinha pra quem ligar, né? Tipo, não tinha como ligar, não tinha como conversar com ninguém. Não tinha como sair, tinha que ficar ali. Foi tão desesperador que se alguém chegasse pra mim e falasse assim, Fabi, eu tenho um paraquedas e a gente tá no Brasil, você quer pular? Eu diria assim, de tão desesperada que eu tava, real. Enfim, aí quando eu cheguei em Toronto eu tive meio que um probleminha na imigração, que não foi um problema, porque eu fui com visto de visitante, que tem permissão para estudar 6 meses. Eu escolhi isso porque se não fosse dessa forma, eu perderia meu visto, né? Eu só poderia voltar com visto, eu só poderia voltar estudando se fosse o visto de estudante. E naquela época não tinha o ETA ainda, enfim, eu preferi o visto de visitante mesmo. E aí o moço, ele meio que implicou com o meu visto, disse que eu não poderia ficar tanto tempo com aquele visto, mas depois chamou outra pessoa e tal, viram que podia e tal, me liberaram e entrei. E aí você vai só somando essa questão emocional aí que estava passando dentro de mim. O tempo que eu teria para comer, porque eu não consigo comer direito em voo internacional, foi o tempo que eu peguei o celular e liguei desesperada pro meu pai e falei, pai, eu quero voltar, eu não quero ficar. E aí meu pai chegou para mim e falou, não, você vai pelo menos chegar onde você tem que chegar. Eu ainda tinha que pegar mais um voo. Enfim, todo mundo ficou desesperado e eu falo uma coisa aqui. Eu também prometi que eu não ligaria para os meus pais chorando. Eu prometi muito isso para mim mesma. Eu não queria preocupar eles, não queria deixar eles aflitos nem nada do tipo. Mas naquele momento era o meu porto seguro, era a minha casa, era para quem eu poderia correr chorando. Então eu não contei nem para fazer isso. E aí eu peguei meu voo para Vancouver. Só que aí eu já tava com tudo aquilo, tava sem comer, comecei a passar mal. Eu teria que comprar comida no voo, mas eu esqueci a senha do meu cartão, então não podia comprar comida, eles não aceitavam dinheiro. Eu derrubei café na moça do meu lado, eu tentei ajudar ela, terminei melando ela toda de café. Então foi tanta coisa assim na minha cabeça e eu tipo surtando, eu quero ir embora, eu não quero ficar. Cheguei. E assim, eu não tenho o que falar. Eu fui super bem recebida. Eu fiquei até antes com aquela coisa assim, ai meu Deus, o que é que eu faço? Eu abraço, eu dou oi, o que é que eu faço quando eu chegar? E não precisei fazer nada. Assim que eu cheguei, minha host mother, ela abriu a porta e já tipo, Fabi, me deu um abraço. E foi tipo perfeito, eu não tenho o que falar. Minha casa era perfeita, minha escola era perfeita, minha família era perfeita, eu tinha amigos, meu inglês tinha melhorado. Eu estava super adaptada à cidade, mas eu não conseguia pensar em ficar 6 meses. Eu não queria.
Enfim, realmente eu pedi para voltar antes do tempo. Eu acho que se passasse de um mês eu não teria mais nada de volta de dinheiro, porque estava tudo pago, então eu preferi ficar um mês. Inclusive, foi tudo tão bem assim, que até o suporte que eu tive nos primeiros dias, tinha uma brasileira na minha casa, que eram os últimos dias dela lá. Tinha uma amiga minha da faculdade, da época de engenharia, que estava terminando o intercâmbio dela, então foram pessoas assim que me ajudaram muito nesses primeiros dias. Então, realmente eu não tenho o que falar, foi tudo perfeito, assim. Eu não tenho, mas eu não conseguia por conta de tudo aquilo que eu estava passando. Enfim, resolvi voltar, voltei com um mês e eu queria deixar claro para vocês que eu tinha muito preconceito com o intercâmbio de um mês, mas foi o meu intercâmbio, né? Terminou sendo de um mês. E meu inglês mudou muito, muito. Na época eu voltei, fiz o teste de nivelamento, pulei 2 níveis em um mês. Ou seja, eu fiz 1 ano em um mês. É muita coisa, gente. Foi tipo muita coisa mesmo. E aí, quando eu voltei, esses 5 meses que eu deveria estar lá e estava aqui, minha vida deu um giro de 180 graus. Eu terminei o relacionamento. Eu admiti que não queria trabalhar como engenheira. Sabe quando você tá no fundo do poço e você fala assim, velho, eu vou assumir tudo que tem aqui? Eu assumi tudo. E eu tenho tatuado nas minhas costas uma frase que diz o seguinte: se a gente faz o que manda o coração, lá na frente tudo se explica. E eu posso dizer pra vocês, olhando agora em 2020, essa história aconteceu em 2015, eu posso dizer pra vocês com certeza que se explicou. Enfim, nesse tempo que eu tava aqui no Brasil, meu amor pelo Canadá, ele não diminuiu. Eu não tive repulsa pelo Canadá, nem nada do tipo. Muito pelo contrário, meu amor só aumentou. E o que eu mais queria era voltar. E eu tive uma amiga, ano passado, 2019, que resolveu fazer um intercâmbio pra lá. E ela foi uma pessoa que viu de perto tudo que aconteceu com o meu intercâmbio. E aí ela chegou pra mim e falou assim, eu quero que você vá me visitar. Aí eu falava assim, não vai dar, é um destino muito longe, é um destino caro, não vai estar rolando. E aí depois de tanto ela falar, eu parei e pensei, por que não? Por que eu não posso ir? E eu resolvi ir, aí eu comprei minha passagem, bem na louca mesmo, tipo assim, olhando o preço mesmo, fui por preço, aí achei a passagem. Comprei, e aí alguns dias antes de viajar eu peguei minhas coisas e comecei a olhar minhas coisas do Canadá antigas, e eu achei meu bilhete de volta. E meu bilhete de volta, eu saía de Vancouver dia 6 de agosto de 2015. E aí deu aquele estalo, pera. Quando eu peguei a minha reserva, dessa vez, né, indo em 2019, eu chegava em Vancouver dia 6 de agosto de 2019. E não foi proposital, eu não lembrava dessa data. Eu não acredito em coincidências, eu acredito que foi muito um presente de Deus mesmo para que eu reescrevesse não, que eu continuasse escrevendo essa história, porque eu não quero apagar o que eu vivi, eu quero continuar escrevendo. E foi exatamente isso, a história não acabou. Inclusive tem uma música na minha playlist do Canadá que eu ouvi muito lá, que é de Padre Fábio, né? Não foi tua culpa. E tem uma parte que fala assim: se andam falando que a história acabou, a verdade é outra, apenas está começando. E foi exatamente isso. Acho que nenhuma frase traduz melhor essa sensação. Cheguei no Canadá, que caiu a ficha mesmo, eu percebi o quanto eu me culpava por não ter ficado 6 meses. Eu me culpei porque eu olhava para a cidade que eu mais amo e falava assim, poxa, eu poderia ter vivido tanta coisa mais aqui e não vivi. Meu inglês não tá tão bom quanto deveria estar. Muita gente acha que voltar foi a opção mais fácil, foi a coisa mais fácil a se fazer, eu tava fugindo das minhas questões, mas na verdade não. Quando você volta de um intercâmbio, quando você abre mão de uma oportunidade dessa, você sabe muito bem o que você tá deixando pra trás. E não é fácil. Eu quero saber se já pode chorar. Que horas é permitido chorar? Vamos?
eu não tinha estrutura para viver aquilo daquela forma naquele momento. Então, enfim, era quem eu era. Eu não tenho muito o que fazer, né? O que eu posso fazer é o que eu já comecei a fazer, que Deus me deu de presente, que foi continuar escrevendo essa história. Inclusive, quando eu tava lá, eu fiz vários vídeos, porque minha intenção era fazer vlogs, mas eu tive um problema com a câmera e eu perdi vários vídeos primeiros, né? E aí não fazia muito sentido eu fazer vlogs aleatórios. Então eu vou deixar nesse vídeo mesmo algumas partes do que eu vivi nesse tempo no Canadá de novo. E inclusive eu não fiz tudo que eu queria fazer, eu tinha uma lista também de coisas que eu queria fazer, que eu não tinha feito antes ou que eu já tinha feito e queria refazer. Mas eu fiz uma coisa muito melhor, que foi amigos. Fala, galerinha do YouTube! Fala, galerinha! Oi, gente! Aqui quem fala é o Felipe Neto. Segue aqui embaixo, hein? Danilo, por favor. Olha, segue aqui, ó. Dá o sininho. É só arrastar pra cima. Faz o Não, seu patrocínio. Instagram, Danilo. Nós estamos em North Vancouver. E é isso. Tá frio hoje. Dia 11 de agosto, Dia dos Pais. Todo mundo já tá há algum tempo sem ver os pais, então é um dia diferente para todo mundo. É um pouco melancólico, ainda mais com esse tempo. Só que nós fizemos a família aqui, então todo mundo está se ajudando e tal. Vou te levar, yeah, te levar. Café da manhã em família, bom dia. Filma aquele omelete ali, olha. Pra gente Qual? fazer igual, né? Eu achei que tinha um prato omelete. Nossa! Ainda bem que eu não pedi. Ainda bem que eu não pedi isso. Olha o tamanho do omelete. Que propaganda enganosa. É com ovo de codorna. Que é o famoso lá de qual é a cidade? Você, Lafayette. Vai, Salve, Danilo, galera de fala. Lafayette. Danilo, faz sua propaganda, vai. Essa é a hora. Qual a fofoca? Que aliciamento de roubo é esse? Essa coca é sua? Ah, tá. Vou fazer um Inception. Três. 1, 2, 3 e... E eu abri mão de fazer muitas coisas para estar com eles e eu não me arrependo, porque é isso que fica na nossa vida, sabe? Então não me arrependo mesmo. Ressignificar o Canadá com eles foi infinitamente melhor. Enfim, essa é a minha história com o Canadá, super resumida. Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, pode vir falar comigo. E eu espero que esse vídeo ele faça sentido para você de alguma forma. Tanto se você estiver prestes a fazer um intercâmbio, se você tá passando por isso, enfim, acho que as nossas cicatrizes, elas ajudam a curar as feridas de outras pessoas e eu tô aqui por conta disso. Eu vou deixar algumas lições que eu tirei dessa minha história que podem fazer sentido para a sua. 1. Viva o presente. Se eu pudesse me dar um conselho, se eu pudesse voltar no tempo e falar com Fabiane de 2015, eu falaria: viva o presente, viva o agora, esteja presente no agora. Pense um dia de cada vez, não precisa você pensar nos 6 meses, ai, eu vou ter que passar 6 meses aqui. Não pensa nisso, sabe? Pensa no hoje, viva o hoje, a vida acontece agora. 2. Ouça o seu coração. Como eu disse, a frase que tem aqui nas minhas costas: se a gente faz o que manda o coração, lá na frente tudo se explica, e se explica mesmo. E assim, mesmo que dê errado, você seguir o seu coração. Você vai ter a certeza de que você se respeitou, sabe? Porque eu acho que, principalmente quando a gente não se ouve dar errado, a gente fica se culpando mais ainda, porque a gente fica: eu não me ouvi, eu não me ouvi, eu não me ouvi. E eu acho que a gente precisa se ouvir mais, que esse é o caminho, para que a gente seja mais feliz. 3. Não se culpe por não ser ontem o que você é hoje.
Não se culpe por ser quem você era. Não ache assim, eu faria tudo diferente hoje. Faria, mas você hoje só é você, porque ontem você era você de ontem. Então não se culpe por ser quem você era. 4. Subtração também é conta. E aí eu vou colar aqui, porque tem uma frase que ela é muito, eu acho ela muito forte, mas ela é muito real. E é basicamente uma das coisas que eu aprendi muito nesse tempo do Canadá. Essa frase é de Matheus Santana. Uma vez você me disse, pode contar comigo. E quando contei, tinha sumido. Aí eu lembrei que subtração também é conta. Por que eu tô falando isso? Porque eu esperava um apoio que eu não tive do meu ex-namorado. Ele meio que sumiu, então eu não tive muita comunicação com ele, eu senti muita falta do apoio. Então foi basicamente isso, sabe? Foi difícil encarar isso sozinha, vivendo o que eu tava vivendo, emocionalmente dependente dele. Enfim, voltei e terminei logo com ele, questão de um mês. Porque eu entendi que subtração também era conta, sabe? Então, é isso. 5. Nem sempre a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Por que eu tô falando isso? Eu sei que o fluxo e tudo hoje nos diz saia da sua zona de conforto, porque a vida acontece fora da sua zona de conforto. Mas tem hora que a gente precisa da nossa zona de conforto, sabe? Às vezes a gente precisa de colo mesmo, a gente precisa se sentir um pouco confortável. E eu falo isso em relação nesse tempo, né, nesse um mês, eu fiz muitos amigos canadenses, fiz muitos amigos brasileiros. Coisa que todo mundo diz, eu vou fazer intercâmbio, não vou falar português. Eu falei muito português, e mesmo assim meu inglês evoluiu muito. E eu falava português, porque eu precisava me sentir o mínimo em casa. E era uma zona de conforto que não tinha como eu abrir mão naquela hora. Depois eu comecei a falar mais inglês, porque a gente começou a ser amigo de outras pessoas, de outras nacionalidades, então a gente precisava falar mais inglês, mas mesmo assim eu não perdi esse vínculo com o português, não foi uma coisa que eu falei assim, só vou falar inglês. Eu busquei muitos brasileiros, eu busquei falar português porque eu precisava me sentir em casa. 7ª, 6ª, 5ª, não lembro. Eu acho que é 5ª. Acho que é 5ª. Há muitas maneiras de voar. E eu vou colar, é uma frase de Rayane Leão, que fala o seguinte: eventualmente, aqueles que tentaram arrancar as nossas asas é que vão ficar paralisados quando notarem que foi isso que nos fez descobrir que há muitas maneiras de voar. E eu não preciso falar mais nada, só isso, porque essa frase é perfeita. 6º, sempre é hora de recomeçar. Nunca nada está acabado. Nunca é o fim, tá? Então a gente sempre pode recomeçar. Enquanto a gente estiver vivo, a gente sempre pode recomeçar. Todo dia, hoje é dia de recomeçar. Então, é isso. Não se prendam simplesmente ao que passou. Eu falo tudo isso muito bem já, mas eu não vou mentir pra vocês, ainda dói, óbvio. Eu não me culpo nem nada do tipo, mas é bem difícil encarar o fato de ter voltado e não ter vivido isso. Mas é algo que hoje eu convivo muito bem. Enfim, é isso. Eu espero que essa história tenha ajudado você realmente. E deixa aqui embaixo nos comentários se você já passou por isso, se você já fez intercâmbio, se você sofreu com homesick, se você voltou, se você encarou, se você venceu isso. Me conta como foi pra você, vamos trocar essas figurinhas. E é isso, muito obrigada. Enfim, a câmera já parou várias vezes porque acabou a bateria e cartão cheio, enfim. Rápido aqui, aquela coisa de YouTube que eu não sei fazer ainda, mas aquela coisa... Se inscreve em algum lugar, deixa seu joinha. E é isso, muito obrigada por assistir tudo e até o próximo.